Então, o desafio ele já começou no primeiro dia, né? Eu falo que tributário eu não sei nem errar. E a primeira demanda que me surgiu foi justamente de direito tributário. Eu lembro que eu fui até Aparecida de Goiânia, sentei com o auditor e ele me deu uma aula de direito tributário para a gente conseguir resolver a pendência do cliente. E o nosso crescimento ele foi muito rápido, né? A gente cresceu muito rápido. Então, para te falar a verdade, quando eu vi já estava tudo direcionado. Eu já estava muito, assim, quase que 100% na área trabalhista. Então, a gente foi organizando aos poucos, mas de uma forma muito rápida. A gente sempre defendeu o contato muito próximo com o cliente. Então, a gente também media esforços para estar ali junto, entendendo a operação e andando de mãos dadas mesmo, né, com o cliente. Então, um dos nossos principais clientes é o Grupo Lagoa. Então, é em Caldas Novas, né? E já passei perrengue demais. Inclusive, um pouco antes da pandemia, eu estava lá em Caldas Novas, né? Não tinha essa de motorista, esse conforto, essa dinâmica assim mais organizada. Eu já fui de ônibus para Caldas Novas e passava 3 dias lá, direto. Então a gente tinha ali uma jornada com o cliente, depois tinha que chegar e resolver as outras pendências com os outros clientes também. Ficava lá no quarto de hotel resolvendo. Então era uma jornada muito intensa, né? Mas muito gratificante também. O Pedro e o Luciano sempre falarem, né, sobre a frase deles, que o sonho nunca foi pequeno. De fato, o sonho nunca foi pequeno, né? Então, à medida que a gente foi evoluindo, era mais palpável, né? A gente entender aonde nós iríamos chegar mesmo. O departamento trabalhista é algo que me orgulha muito. Porque ele foi construído, né, como tudo no escritório hoje. Mas do departamento especificamente, eu que fiz parte, né? Então, eu ajudei a construir desde o início, né? Era algo que a gente não tinha. Então, nós construímos em conjunto e eu fiz parte disso desde o início. Então, é algo que eu me orgulho demais. E a nossa atuação é muito completa. Então, a gente atua no preventivo, no consultivo, no contencioso. E a gente defende muito isso, dessa presença com o cliente, né? Então, a gente não é mais do mesmo, a gente não entrega mais do mesmo. A gente é excelente em tudo aquilo que a gente faz. E é curioso porque essa excelência, ela vem desde o início da nossa história, né? Mas a gente sempre defendeu a excelência na entrega dos serviços. E é o que a gente defende até hoje. É claro que hoje nós conseguimos entregar com mais tecnologia, a gente avançou muito nisso, né? Até pelo avanço tecnológico em si. Mas a gente sempre se preocupou muito em entregar o nosso melhor. Então, nada nunca foi só uma demanda, nunca foi só um contrato, nunca foi só um e-mail. A gente sempre tinha essa preocupação de entregar o nosso melhor. Então, quando a gente ia redigir o e-mail, eram as melhores palavras, de uma forma que o cliente pudesse ter o completo entendimento daquilo que a gente estava entregando. Então, eu sempre entendia que eu era boa naquilo que eu fazia. Quando eu cheguei no escritório e eu tive a oportunidade de conviver com o Pedro e o Luciano, eles me tiraram completamente da zona de conforto. Isso mexia até no meu ego, ele corrigia as minhas coisas, eu olho assim, como assim ele está corrigindo as minhas demandas? Mas aí quando eu olhava e realmente ficava infinitamente melhor. Então tem muito do Pedro e do Luciano naquilo que eu consigo entregar hoje e é aquilo que eu transmito para minha equipe também, né? Pra gente manter essa qualidade na entrega. Porque é o que define o escritório, né? Essa excelência nessa prestação de serviços. Então a nossa disponibilidade, a nossa atenção, o nosso cuidado, essa entrega personalizada, né? Porque a gente vem de uma advocacia que era muito apegada a modelos. Então para tudo tinha um modelo específico. Mas com a gente não funciona dessa forma. E eu acho que se implantou uma cultura, né? De fazer tudo ali do zero. É claro que hoje a gente conta com um arcabouço assim, de modelos incríveis. Mas a gente sempre pega o modelo e pensa, o que eu posso melhorar nele hoje? Então, qual que é a inovação que a legislação trouxe hoje? E para mim isso é sensacional, é contar sempre que a gente está entregando o nosso melhor. A nossa política, o Luciano, né? O Luciano ele acompanha mais a execução da atividade. Mas é sempre assim. O e-mail nunca é só um e-mail. Tanto é que antes, quando passava pela validação do Luciano, até e-mail passava pela validação dele. Então, a nossa comunicação com o cliente, ela também era validada, porque a gente instituiu mesmo uma forma de ser. Então, a gente fala a mesma língua, de fato. Eu acredito que o sonho que o Pedro e o Luciano sempre venderam, né?
é muito real e muito palpável hoje em dia. Eu acredito que hoje nós vivenciamos a realização desse sonho em muitas perspectivas, né? Em questão de estrutura, questão de equipe, questão de entrega, questão de resultados, enfim. Nós estamos construindo uma grande história, eu tenho convicção disso. E é muito bom ver que as pessoas que estão sendo acrescentadas, elas estão sendo acrescentadas com um propósito muito bem definido, que é de fato manter essa qualidade de entrega e fortalecer a nossa cultura e fortalecer o nosso posicionamento também, né? Então, com o nosso crescimento, mais clientes estão sendo beneficiados com a nossa entrega. Isso é incrível também. A nossa jornada até aqui, ela foi muito árdua. Foi muito suor da testa. Mas foi muito incrível vivenciar isso desde o início também. E olhar para tudo isso e imaginar que a gente faz parte disso, né? A gente constrói isso todos os dias. E as perspectivas para o futuro são as melhores possíveis, né? Continuar fazendo história. Eu acredito que o STG ele veio realmente para fazer a diferença. Nós estávamos acostumados com um formato de advocacia muito engessado, muito enrijecido, né? Mas a gente veio para revolucionar mesmo. E eu sinto isso todos os dias. E foi o que me fez permanecer no escritório até os dias de hoje, né? Eu já vou completar 6 anos de escritório. E é uma trajetória da qual eu me orgulho profundamente. Claro que quando a gente se forma, a gente procura um lugar onde nós temos a oportunidade de aprender. E eu aprendo todos os dias até hoje. Tem muito do escritório não profissional que eu me tornei. Enfim, foi aqui onde eu estabeleci as minhas raízes e é a forma como eu enxergo mesmo, não só a minha trajetória, como o escritório mesmo. Então, é uma árvore que rende bons frutos hoje. E eu não falo só frutos financeiros, não. Mas envolve a formação mesmo do nosso caráter profissional, da nossa qualidade profissional. Então, eu me sinto extremamente orgulhosa daquilo que a gente consegue entregar hoje para os clientes. Eu acredito que o propósito que a gente tanto defendia desde o início, ele está sendo muito bem cumprido. E não só pela gente que começou, né, que estava ali desde o início, mas pelas pessoas que estão sendo inseridas e que estão abraçando essa causa, abraçando essa cultura junto com a gente. Então, enxergar esses resultados é extremamente gratificante.